Eu realmente não faço a menor ideia de como começar esse vídeo. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao mês das bruxas aqui no canal. E para isso, eu vou indicar um quadrinho com o qual eu tenho uma relação peculiar. Eu tô falando de Witches, o quadrinho que foi escrito pelo Scott Snyder e que tem artes do Jock. Mas antes da gente se embrenhar na floresta e dar de cara com essas bruxas, os recadinhos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Toda vez que a gente pensa em bruxas, pelo menos no imaginário coletivo mais voltado para o horror, a gente sempre tem uma imagem muito clara na cabeça. A velha verruguenta, que geralmente mora na floresta, monta em vassoura e comanda uma legião de monstros, ou até mesmo demônios. Essa é a imagem clássica da bruxa, que foi muito difundida na Europa, principalmente através dos contos de fadas. É claro que de lá pra cá, muito mudou no que diz respeito à representação das bruxas na cultura pop. A gente tem, por exemplo, uma saga bem famosa que foi escrita por uma autora transfóbica que ajudou a sedimentar as bruxas como personagens heróicos dentro da cultura popular. E a gente tem outros filmes também que lidam de vez com esse estereótipo, como por exemplo Jovens Bruxas e também o serviço de entregas de Kiki. Então, não existe um jeito certo de ser bruxa. Todas as bruxas são lindas, válidas e especiais. E em Witches a gente tem uma mitologia quase que criada do zero e que traz uma abordagem muito diferente sobre o que é ser bruxa. Ou nesse caso, bruxa, com V. Sim, é assim que elas são chamadas no quadrinho e eu nem fudendo vou pronunciar isso. Witches foi publicada pela Image Comics entre outubro de 2014 e março de 2015, como uma minissérie curtinha com 6 edições. O roteiro veio do Scott Snyder, que ficou muito conhecido por trabalhar na DC, fazendo os quadrinhos do Batman nos Novos 52, e por incrível que pareça, ele não tem nenhuma familiaridade, nenhum parentesco com o visionário do Zack Snyder, graças a Deus. Antes de se embrenhar nesse mundo dos super-heróis, o Scott Snyder era muito conhecido pelos fãs de terror por fazer vários quadrinhos que eram regados a morte e sangue, como é o caso de Vampiro Americano, que foi publicado pela Vertigo, e também Separados, que assim como Witches, também foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Já a arte de Witches ficou por conta do Jock, que é um artista escocês que tem um estilo bem único. Ele costuma misturar elementos desenhados de fato com arte digital, e isso cria uma profundidade bem interessante. É quase como se os personagens fossem jogados em um cenário psicodélico e hostil, e eles ficam em primeiro plano, enquanto tudo que acontece no cenário é muito estranho, é quase alienígena. E eu vou ser sincero aqui com vocês, a primeira vez que eu li Witches, eu detestei. Eu tinha ouvido vários elogios por aí, muita gente rasgando seda, dizendo que era um dos melhores quadrinhos dos últimos anos, e quando eu fui ler, eu não gostei dos personagens, eu não curti a história, eu achei a arte muito confusa, e eu também detestei completamente a mitologia por trás das bruxas, ou nesse caso, as bruxas. A história gira em torno de uma menina chamada Sailor, que muda com seus pais para uma nova cidade depois de um evento bem traumático pelo qual ela passou. Eles estão tentando recomeçar em um novo lugar, livre de todas as amarras do passado. E é aí que eles param em Litchfield, em New Hampshire, um lugar que é palco de outra tragédia. A família acaba se mudando para uma casa que fica próxima a um bosque, e lá eles descobrem a existência das bruxas, esses seres muito estranhos que possuem pernas e braços muito longos, pouquíssimo cabelo e que se movimentam de um jeito bem esquisito. Elas parecem até a Bruxa de Blair daquele filme nojento da Bruxa de Blair que saiu em 2016, eu não sei se vocês se lembram. Existe toda uma explicação do porquê elas são assim, mas eu não quero comentar muito isso aqui porque eu não quero dar spoiler. Mas de fato é uma mitologia muito original, que foge bastante dessa ideia da bruxa clássica dos contos de fada, ao mesmo tempo em que ela não renega exatamente esse arquétipo. Ao longo do quadrinho a gente também descobre que dá pra você jurar uma pessoa pras bruxas, usando o líquido verde. Assim que você passa isso em alguém, os bichos são atraídos e aquela pessoa se torna meio que um sacrifício. Depois que elas pegam eles, elas podem fazer um favor pra você. Elas podem matar alguém que você não gosta, curar uma doença, devolver alguma coisa que foi perdida, coisa assim. Porque apesar de serem uns cramunhões, as bruxas são comunitárias, elas gostam de prestar serviços, desde que tenha um pratinho de comida depois.
Pois bem, o grande cerne desse quadrinho começa quando a Sailor é jurada e sequestrada pelas bruxas. E aí a gente vê os pais dela, a Lucy e o Charlie, procurando desesperados, sem nem saber se ela tá viva ou não. E aqui é onde está o elemento mais trágico e o elemento mais profundo de terror de toda essa história. Ao mesmo tempo em que a gente vai vendo a procura por essa menina que desapareceu, a gente também tem um grande desenvolvimento da mitologia das bruxas e de como elas possuem um histórico muito forte no vilarejo em que elas estão. A gente até conhece uma vítima anterior das bruxas, que é a Clara, que tem um papel muito determinante nessa história. E enfim, essa é uma sinopse muito curta e simples do que a gente tem em Witches. Eu não quero dar muito mais detalhes porque eu acho que esse é o tipo de quadrinho que você precisa ter a experiência de ler, mesmo que você não vá gostar do resultado final. E aí que tá. Lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que a primeira vez que eu li esse quadrinho eu detestei? Pois é. Recentemente eu comprei essa edição aqui de Witches, que saiu pela Dark Side Books em 2017, só porque eu queria ler de novo. Eu achei ela muito bonita e eu senti que tinha algumas coisas no quadrinho que eu não tinha pescado da primeira vez que eu li. Foi inclusive a primeira vez que eu li a história em português, porque quando eu li da primeira vez, eu tive que procurar em certos recantos da internet e eu só achei ela em inglês. E assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre o terror enquanto gênero é como os nossos medos mudam conforme a gente cresce. Eu não tô querendo dizer aqui que o medo de uma criança é bobo ou então não é sério, mas a gente vê que conforme a nossa visão de mundo vai mudando, os nossos medos também mudam. A gente perde medo de muita coisa para ganhar de 300 diferentes. Por exemplo, eu quando era criança adorava viajar de avião. Era divertido, era diferente, era muito empolgante. Hoje em dia, se eu entro no avião, eu vou rezando para literalmente todas as divindades que eu consigo lembrar até o momento que o avião pousa. E a mesma coisa vale para, por exemplo, raios e trovões. Quando eu era criança eu ficava fascinado com as luzes, com o barulho, eu achava tudo muito bonito. Hoje em dia caiu um relâmpago ali e eu tô correndo para debaixo da mesa. E nesse caso aqui eu tô falando de medos bem irracionais. Ideias como, ah, o avião vai cair, ou então um raio vai atingir vocês. Elas podem acontecer, mas a possibilidade é muito remota. E eu sei que a gente já entrou num papo de doido aqui, mas eu vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. A primeira vez que eu li Witches, eu tinha por volta de 16, 17 anos. Hoje em dia, esse ano que eu li pela segunda vez, eu já tenho 23. E eu sei, é uma diferença minúscula, não é nada comparado ao grande limiar do nosso tempo e etc. Só que ainda assim, eu fico pensando em como minha visão de mundo mudou de lá pra cá. Faculdade, trabalho, vida adulta, boleto pra pagar, comecei um relacionamento, adotei 3 gatos. Tudo isso fez eu mudar muito com relação a quem eu era há 5, 6 anos atrás. E é muito interessante pensar que os meus medos também mudaram. A minha forma de ver o que é assustador e a minha forma de me relacionar com o terror também mudou. E é até engraçado porque essa edição aqui traz no final um pós-fácil escrito pelo Scott Snyder que explica exatamente como que foi a ideia e a concepção desse quadrinho. Ele explica muito bem que, basicamente, Witches é uma mistura dos medos que ele tinha quando ele era criança com os medos que ele tem atualmente, como pai e como adulto. Então a gente tem toda uma dimensão de criaturas sobrenaturais e elementos fantásticos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dimensão muito humana desse medo, que é um medo que qualquer pai sente pelo filho com a ideia de nossa, esse mundo é um lugar muito perigoso para minha criança. E eu acho isso muito poderoso, principalmente nessa narrativa. É claro, eu não sou pai. Ao menos não de crianças humanas, assim, porque eu considero meus gatos meus filhos, e se alguém fizer qualquer coisa com eles, eu mato. Mas depois de adulto responsável, eu até entendo como esse medo funciona, principalmente porque eu sinto como isso afetava muito meus pais, principalmente minha mãe. Como eles tinham muito medo de que eu fosse me relacionar com o mundo sendo esse lugar perigoso e hostil. E é por isso que, assim, atualmente eu não gosto plenamente de Witches. Não é tipo minha HQ favorita, não é a coisa que eu mais gosto no mundo, mas eu passei a sentir muito medo lendo esse quadrinho. Nem tanto pela dimensão sobrenatural da história, mas principalmente pelas implicações humanas que isso traz. E eu acho que isso é uma das formas de ver como o terror é um gênero muito potente e muito fluido. Ah, eu gostei mais das bruxas também. Hoje em dia eu gosto muito mais do que elas representam e dessa mitologia construída em cima delas. Eu vim deixar essa recomendação aqui pra vocês porque eu acho que é uma HQ muito boa e que faz a gente refletir um pouco sobre como os nossos medos mudam e qual que é o impacto do terror sobre nós. E assim, esse vídeo não é uma publi da Darkside, mas se vocês conseguirem ler
o pós-fácil escrito pelo Scott Snyder é muito bom, porque ele acrescenta um peso novo a essa narrativa. Enfim, vocês já leram Witches? Vocês já conhecem as bruxas? Deixa aí nos comentários o que você acha, ou se você já ouviu falar desse quadrinho. E lembrando que esse é o mês da bruxaria aqui no canal. Então, se vocês tiverem recomendações de quadrinhos, filmes, séries de TV, qualquer coisa que vocês queiram ver eu comentando sobre bruxas, deixa aí nos comentários também, tá bom? Me sigam nas redes sociais e compartilhem esse vídeo, senão as bruxas vão pegar vocês. E também se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Um detalhe que eu esqueci de mencionar durante o vídeo é que o Scott Snyder já está há anos dizendo que ele tem uma ideia para uma continuação de Witches, que ele já sabe exatamente o que ele quer escrever e principalmente como ele vai continuar essa história, porque o final do quadrinho é aberto. Só que assim, já faz muito tempo, já faz quase 10 anos, esse homem ainda não escreveu. Então, se você está esperando alguma continuação dessa história, assim, para um futuro próximo, se junta ali com os fãs de Game of Thrones na filinha, porque vai demorar, viu?